Senhor presidente, senador José Agripino, senhores senadores, senhoras senadoras, todos que nos ouvem, nos assistem pela TV, pela Rádio Senado. Senhor presidente, venho agora de uma feliz reunião com o Conselho Nacional de Igrejas Cristãs, onde dessa reunião tive a honra de receber, em nome da nossa Comissão de Direitos Humanos do Senado Federal, a declaração pública do Conselho Nacional de Igrejas Cristãs do Brasil em relação aos 50 anos de interrupção da vida democrática do Brasil pelo golpe militar de 1964. Que faço questão de proceder à leitura dessa declaração pública e desse evento que participei ainda há pouco, aqui na Asa Norte, em um dos centros da CNBB. Diz a declaração: compromisso coletivo pela democracia, Brasil, ditadura, nunca mais. Se conhecesses também tu, ainda hoje, o que serve para a paz. Lucas, versículo 19, 42. Há 50 anos, o presidente João Goulart foi deposto e instaurou-se uma ditadura no Brasil que durou 21 anos. Ao longo deste período, movimentos estudantis de trabalhadores e trabalhadoras do campo e da cidade, intelectuais e grupos religiosos, lutaram arduamente pela democracia. Muitos foram assassinados, torturados, exilados e, abre aspas, desaparecidos, fecha aspas. São páginas ainda pouco esclarecidas de nossa história recente. O aprofundamento do direito à memória e à verdade é condição para a edificação da sociedade, pois garante que pessoas que sofreram violência por parte de agentes do Estado sejam reconhecidas como vítimas e suas histórias sejam resgatadas. Grupos ligados às igrejas, em conjunto com muitos movimentos da sociedade, foram imprescindíveis para a superação deste período. Ressalta-se a mobilização para a denúncia e registro dos crimes de tortura que resultou no projeto Brasil Tortura Nunca Mais, protagonizado pelo movimento ecumênico com apoio do Conselho Mundial de Igrejas. O acervo foi recentemente repatriado e contribuirá para elucidar fatos e histórias esquecidas. Apesar de todo aparato político, econômico e religioso da ditadura, que gerou repressões, censuras, prisões, assassinatos, exílios, sofrimentos foram dados passos significativos em direção à abertura democrática. Conquistamos parcialmente a anistia, inundamos as praças nas diretas já, o processo constituinte foi iniciado, possibilitando que questões antigas fossem colocadas em debate, como a reforma agrária, os direitos sociais, os direitos humanos, a soberania nacional com a necessidade de uma auditoria da dívida externa e a ideia de controle social do Estado. Os fatos, por si, confirmam que nossa democracia é limitada e inconclusa. A reforma agrária não foi realizada de forma plena e efetiva. O fosso entre ricos e pobres é uma realidade em ascensão. Assistimos a vertiginoso enfraquecimento e criminalização dos movimentos sociais, apesar de políticas sociais importantes, como a garantia de saúde e educação para todos, das políticas de cotas e das compensatórias, entre outras. Apesar disso, todavia, percebe-se um hiato grande quando estão colocados na pauta questões para a melhoria do bem comum e as de interesse de grandes grupos econômicos. Os interesses populares são relativizados quando os interesses de grandes grupos econômicos entram em cena.
As ameaças à democracia são constantes. Na América Latina, lembramos a deposição de presidentes democraticamente eleitos, como no Paraguai e Honduras recentemente. Novas tentativas de deposição de líderes eleitos pelo povo têm acontecido em países vizinhos. Nossas igrejas e organismos ecumênicos têm um compromisso histórico com a democracia. Por isso, reafirmamos o nosso compromisso com os movimentos sociais que permanecem firmes no ideal de uma sociedade com justiça, que respeite a garantia, os direitos humanos, culturais, sociais, econômicos e ambientais. A luta por esses direitos demonstra a nossa opção preferencial pelas pessoas mais vulneráveis de nossa sociedade. Por isso, nos sentimos desafiados a nos pronunciar sobre o atual momento pelo qual passa nosso país. Os limites e esgotamento do atual modelo de democracia representativa se revelam na privatização das decisões do Congresso, com a crescente subordinação dos interesses públicos ao interesse privado, das empresas e organizações do poder econômico. O afastamento dos representantes eleitos das demandas da sociedade é resultado da natureza do sistema político, cujo processo eleitoral depende dos recursos financeiros privados e do lobby do poder econômico. Juntam-se a isso as iniciativas que pretendem formalizar a criminalização dos movimentos sociais. Preocupa-nos o fato de que representantes do poder legislativo tentem introduzir em nossa legislação, através do PLS 499 de 2012, o chamado AI-5 da democracia, a concepção de crimes de terrorismo. Sabe-se que a intenção é coibir a livre manifestação popular. É inquietante a falta de conhecimento dos processos históricos da América Latina. Grupos se organizam através das redes sociais para reivindicar o retorno a regimes autoritários e de exceção. Isso revela a permanência de uma cultura punitiva e de violência como forma de resolução dos problemas sociais. Essa cultura, em parte, é herança dos anos da ditadura. Outros obstáculos impedem o aprofundamento da democracia. Entre eles, o não cumprimento de convenções e acordos internacionais firmados pelo nosso país, como, por exemplo, a Convenção 169 da OIT. Grandes empreendimentos, como os da Copa do Mundo, não obedecem aos critérios de diálogo e respeito às populações afetadas. Ao contrário, privilegiam o lucro de grandes empresas, atropelando o direito à existência, em especial das populações tradicionais. Diante deste contexto, como igrejas e organizações que acreditam que a democracia significa uma sociedade que garante direitos e oportunidades a todas as pessoas, afirmamos o nosso compromisso com uma reforma do sistema político com vistas a garantir que os processos decisórios não se deem apenas pela via eleitoral, pois o exercício do poder deve estar alicerçado na soberania popular como prática cotidiana de tomada de decisões. Não aceitamos que o poder econômico defina o resultado das eleições. Repudiamos a subrepresentação de vários grupos nos espaços de poder, motivo pelo qual nos somamos às estratégias construídas pela sociedade civil organizada, a exemplo da coalizão pela reforma política democrática e eleições limpas, e do plebiscito popular pela convocação de uma constituinte exclusiva e soberana do sistema político. Sublinhamos a necessária separação entre Estado e religião, prevista na Constituição brasileira, sem desconhecer como é importante a cooperação entre Estado e religião, com vistas ao bem comum. Repudiamos quaisquer instrumentalização entre religião e política para fundamentar a discriminação e incitar a violência. Nesse tempo em que cristãos e cristãs celebram a Quaresma, período de profunda reflexão sobre as consequências da ruptura com a aliança entre Deus e sua criação, estejamos atentos e vigilantes. Reafirmamos o nosso compromisso com o aprofundamento da democracia plena. O processo eleitoral deste ano deve ser permeado por essas questões centrais que garantam a qualidade da democracia em nosso país. Assinam esta carta o Conselho Nacional de Igrejas Cristãs, que tem como igrejas membros a Igreja Católica Apostólica Romana,
através da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, a Igreja Episcopal Anglicana do Brasil, a Igreja Evangélica de Confissão Luterana no Brasil, a Igreja Síria Ortodoxa de Antioquia, a Igreja Presbiteriana Unida, além do SESI, CLAI e o INESC. Senhor presidente, esta carta que faço questão de fazer a leitura, de ter feito a leitura na íntegra aqui, ela reflete a opinião deste Conselho de Igrejas Cristãs, qual se reuniu aqui, e neste cinquentenário do golpe de Estado de 1964, fazem não somente uma reafirmação dos compromissos para com a democracia, mais do que isso, fazem uma proclamação de que a nossa transição para a democracia foi incompleta. É de fato incompleta, senhor presidente, uma transição para a democracia que não transitou os instrumentos de aprofundamento do nosso sistema democrático. Uma transição para a democracia que deixou do lado de fora, que deixou, melhor dizendo, do lado de dentro do regime democrático, entulhos do regime autoritário, não é transição para a democracia. Lembremos que essa semana a Comissão Nacional da Verdade, através de um trabalho feito pela Comissão Estadual da Verdade do Rio de Janeiro, através de um trabalho feito pela Comissão Estadual da Verdade do Rio de Janeiro, trouxe ao depoimento antigos torturadores da época do regime. Notadamente, essa semana, nós ficamos estupefatos com o depoimento de um senhor, um coronel reformado do Exército, de nome Paulo Mulhões. Esse senhor, em primeiro depoimento ao jornal O Globo, e agora em depoimento à Comissão Nacional da Verdade, esse senhor que depois, a partir da Comissão Estadual da Verdade do Rio de Janeiro, entre alguns dos seus depoimentos, perguntado se tinha quantos tinha matado durante a ditadura, ele respondeu: matei tantos quantos, matei e torturei, tantos quantos foram necessários matar e torturar. Isso prova, senhor presidente, e as revelações que ele próprio fez sobre o caso Baumgarten, isso prova que a lei da anistia aprovada no ventre do regime autoritário foi uma farsa. E isso prova que é atual a revisão da lei da anistia. Por isso é necessário aprovarmos o PLS 237, que está nessa casa, agora na adequada relatoria na Comissão de Direitos Humanos do senador João Capiberibe. Isso prova, senhor presidente, que nós temos que apreciar nessa casa propostas, como a proposta de emenda constitucional número 51, que é uma proposta de emenda constitucional que trata, apresentada aqui de iniciativa do senador Lindenberg Farias, para nós resolvermos os entulhos que foram deixados por parte do regime. A reflexão das igrejas cristãs aqui também trata da nossa democracia atual e trata da necessidade e trata de temas da atualidade e trata de temas do hoje como a questão da Copa do Mundo. Fala dos chamados, num dos trechos, as igrejas cristãs nos chama a reflexão sobre os grandes empreendimentos da Copa. E nos pergunta, a Copa, esta Copa, o que vai deixar de legado, de positivo, para o povo brasileiro? Essa é uma reflexão que temos que fazer. E o que vai deixar de legado para as populações que estão sendo afetadas por estes chamados grandes
empreendimentos. E, em nome disso, nos traz a reflexão sobre também esses projetos de lei que querem encaminhar aqui para o Congresso. Me parece que o governo quer encaminhar um agora, tentando limitar o direito de manifestação, ou, como dizem, regular o direito de manifestação. Algo inconcebível. Direito de manifestação, tenho certeza que o artigo 5º da Constituição assegura o direito de manifestação sem mais nem menos. O direito de manifestação é algo irregulável, que é impassível de qualquer dispositivo que queira limitá-lo, regulá-lo ou diminuí-lo. Senhor presidente, para concluir e para ter o prazer de lhe substituir na presidência e lhe ouvir aqui na tribuna, quero dizer que foi com muita felicidade que participei ainda há pouco da celebração que, primeiro, na condição de cristão, mas sabendo, e na condição de cristão, mas ao mesmo tempo, tendo a dimensão e tendo um orgulho cristão, se é que ambas as palavras podem ser ditas na mesma frase, de ouvir destas igrejas cristãs que aqui declinei, a compreensão delas de que em um Estado, que o Estado tem que ser laico, em que igreja, Estado e religião e Estado não pode se confundir. E que não pode essa tribuna ser a tribuna, que é o espaço do parlamento, não pode ser confundido com púlpito. O papel da tribuna não pode ser utilizado a tribuna como púlpito. Muitos utilizam as tribunas como púlpitos, e a tribuna não é púlpito. O espaço, ai daqueles que tenta utilizar a tribuna, espaço da política, como púlpito. E eu ouvi isso na reunião com essas igrejas aqui, porque tem uma dimensão, ainda há pouco, porque tem uma dimensão clara de que esses espaços não podem ser confundidos. Uma conquista republicana e civilizatória do nosso país foi quando, com o advento da República, esses espaços, as esferas da República e da religião, as esferas, melhor dizendo, do Estado e da religião, foram separadas. Então, esses espaços não podem ser confundidos. Por isso, não pode ser trazido para o debate do parlamento e do Estado os fundamentalismos. Isso é dito aqui em alto e bom som neste manifesto. Sublinhamos a necessária separação entre Estado e religião, prevista na Constituição brasileira, sem desconhecer como é importante a cooperação entre Estado e religião com vistas ao bem comum. Cooperação é diferente de subordinação. A religião não pode subordinar as vontades do Estado, nem o Estado pode subordinar as vontades da religião. Não pode um subordinar ao outro. Não pode a tribuna do parlamento ser utilizada como púlpito. Não pode o púlpito das igrejas ser utilizada como tribunas políticas. Este ensinamento, esta mensagem que foi dada nesta reunião de ainda há pouco, que faço questão de reproduzir aqui, é uma mensagem plural. É uma mensagem para todos os parlamentares de todos os partidos, de todas as denominações, que faço questão de reproduzir aqui. É uma mensagem importante para ser reproduzida para todos nós, em especial neste, como diz um trecho, nesse tempo em que cristãos e cristãs celebram o período da Quaresma. Essa mensagem das igrejas cristãs neste
período em que se lembra os 50 anos do golpe, em que se reafirma a necessidade de defendermos e aprofundarmos a nossa democracia. Obrigado, senhor presidente.